A usurpadora do agreste. Ela tomou o lugar da irmã enquanto ela estava no hospital. Ela dormiu na cama da irmã, usou as roupas da irmã, cuidou dos filhos da irmã e se deitou com o marido da irmã. Tudo isso enquanto a outra lutava entre a vida e a morte num hospital. E o pior é que ela fez isso sorrindo. Severina e Aparecida eram gêmeas idênticas, nascidas com 7 minutos de diferença numa maternidade de Garanhuns. Tão iguais que nem a própria mãe conseguia diferenciar quando eram pequenas. Mas se por fora eram xerox uma da outra, por dentro eram como água e óleo. Severina era doce, calma, resignada com a vida que Deus dava. Aparecida tinha fogo correndo nas veias, inveja no coração e ambição suficiente para queimar tudo ao redor. Severina casou primeiro com Ademar, um homem trabalhador que tinha um pequeno comércio na cidade. Não era rico, mas dava uma vida digna para ela e para os 2 filhos que vieram. Uma casinha de tijolo, comida na mesa, roupa lavada. Aparecida ficou para titia, como diziam as más línguas, e isso corroía ela por dentro como ferrugem em ferro velho. Ela disfarçava, ia nos almoços de domingo, brincava com os sobrinhos, sorria para o cunhado. Mas cada sorriso era uma faca que ela afiava para usar no momento certo, e o momento chegou quando Severina teve um acidente. Foi numa estrada de terra voltando da feira. O carro capotou 3 vezes e Severina foi jogada para fora. Ela ficou em coma, presa entre esse mundo e o outro, sem ninguém saber se ia acordar ou se ia embora de vez. Os médicos davam poucas esperanças. Aparecida apareceu na casa da irmã dizendo que ia ajudar. Alguém precisava cuidar das crianças enquanto Ademar ia para o hospital. Alguém precisava manter a casa funcionando. E quem melhor do que a tia que era a cara da mãe? As crianças nem iam estranhar tanto. O que ninguém percebeu é que Aparecida não estava ali para ajudar. Ela estava ali para tomar tudo o que sempre quis. Primeiro foram as roupas. Ela abriu o guarda-roupa da irmã e começou a usar os vestidos, as sandálias, até a aliança que Severina tinha deixado na penteadeira antes de sair naquele dia. Depois veio a cama. Ela disse que ia dormir no quarto de casal para ouvir se as crianças chorassem de noite. Ademar, destruído de preocupação, nem questionou. E numa noite de fraqueza, depois de muita cachaça e muita lágrima, Ademar confundiu as irmãs. Ou será que ele quis confundir? Essa é uma pergunta que vai te perseguir até o final dessa história. Os dias foram virando semanas, e Aparecida foi se instalando. Ela levava as crianças na escola, fazia a feira, cozinhava as comidas que Ademar gostava. Os vizinhos começaram a estranhar a semelhança, mas ninguém tinha coragem de falar nada. Coisa de cidade pequena, onde o medo de intriga é maior que a vontade de justiça. Severina no hospital começou a dar sinais de melhora. Os dedos mexiam, os olhos às vezes abriam. Mas Aparecida não contava isso para ninguém. Ela interceptava as ligações do hospital, dizia que ia dar o recado e nunca dava. Ela queria que a irmã morresse porque só assim o lugar dela estaria garantido. Mas Deus escreve certo por linhas tortas, como dizia a avó delas. Uma enfermeira do hospital que conhecia a família estranhou que ninguém fosse visitar a paciente. Ela resolveu fazer uma visita na casa para ver o que estava acontecendo. E quando ela chegou lá e viu Aparecida usando as roupas de Severina, um frio correu na espinha. O que essa enfermeira descobriu mudou tudo. Ela viu coisas naquela casa que ninguém devia ver. E quando ela confrontou Aparecida, a máscara caiu de um jeito violento. Aparecida não era só uma irmã invejosa. Ela era muito pior do que qualquer um poderia imaginar. E a história do acidente de Severina tinha detalhes que ninguém conhecia. Detalhes que envolviam uma estrada de terra, um carro com os freios cortados e uma irmã que sabia exatamente o caminho que a outra ia fazer naquele dia. Será que foi acidente mesmo? Será que Severina vai acordar e descobrir a verdade? E Ademar? Será que ele sabia de alguma coisa? Essa história ainda tem muitas voltas. E se você quer saber como termina, fica aqui comigo. A enfermeira foi direto na delegacia contar o que tinha visto. O delegado, um homem velho que já tinha visto muita coisa naquele sertão, ouviu tudo calado. Quando ela terminou de falar, ele suspirou fundo e disse uma frase que mudou tudo.